Bom dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como é que vocês se encontram nesse dia? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a tua família. Se caso não está, vai ficar em nome de Jesus, porque eu creio que a palavra de hoje que o Senhor tem para cada um de vocês vai falar fortemente, vai te dar a graça que você precisa, vai te dar o renovo que você precisa. Assim como essa palavra já estava falando comigo, eu creio que vai alcançar muitas vidas aí do outro lado. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e bora para mais um vídeo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal Ageu, já te convido, se inscreva, comenta aqui o que você sentiu assistindo o vídeo, o que Deus mais falou com você através desse vídeo. E a palavra que a gente vai falar hoje está lá em Isaías 43, a partir do verso 18, que fala assim: esqueça o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Para mim, o mais difícil de estar na caminhada com Deus é acreditar naquilo que Ele falou que vai fazer quando o meu cenário diz ao contrário. Às vezes Deus me coloca algo no meu coração para orar e persistir na oração. E por aquelas coisas que Ele me colocou no coração, eu começar a jejuar, orar e permanecer orando, mesmo que não aconteça. O mais difícil é enxergar como se a gente já estivesse recebendo de fato aquilo que Deus nos prometeu. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente esquecer aquilo que a gente passou, esquecer tudo que fizeram com a gente e se comportar como se Deus realmente estivesse nos dando uma coisa nova. Eu acho que nesse momento de provação, no momento onde a gente começa a ter um cenário totalmente diferente daquilo que Deus nos prometeu, é aí que a gente tem que nos posicionar. Muitas pessoas se afastam quando tudo está acontecendo ao contrário daquilo que Deus prometeu de fato. E uma das coisas que eu aprendi é se posicionar no deserto. Quando eu não tenho, quando eu não recebo, quando não acontece, nada mudou, não houve nenhum rebuliço, mas eu continuo buscando, porque eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu busco todos os dias, todas as manhãs. Pode ser que isso que esteja acontecendo comigo, talvez esteja acontecendo com você, mas pode ser que você também pense diferente. Pode ser que você se afastou por não ter aquilo que Deus te prometeu. E muitas das vezes é o que acontece. Às vezes Deus nos promete algo e nos dá uma semente, e muitas das vezes o inimigo rouba essa semente, dizendo: não vai acontecer, isso não é pra você. Acha? Você viver isso? Não é pra você não. Pode ser pro outro, mas pra você não. Isso não combina com você. O teu cenário é uma coisa e aquilo que Deus te prometeu é outra. É muito impossível você viver isso. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado muito comigo, e eu creio que vai te ajudar, vai te dar força por esses dias. Das coisas que eu tenho mania, eu tenho um celular e eu fico olhando a previsão do tempo. Eu gosto muito de saber quando vai chover e quando não vai, quando vai estar frio, quando vai estar mais calor. Eu gosto de sempre ter essa informação comigo. Então sempre eu entro no celular e fico olhando a previsão de tempo. Teve um dia que o Senhor trabalhou comigo nessa semana, e Ele trabalhou a minha fé nesse dia. E lá estava dizendo que era 0% de chance de chover. Não tinha possibilidade nenhuma de chuva. Sabe aquele negócio de nem 5%, nem 4%? Não tinha nada, gente, de porcentagem de chuva. Mas naquele dia o Senhor trabalhou na minha fé. E eu fiz uma oração. Foi numa madrugada que eu tava sem sono, eu levantei e eu senti que não era pra mim voltar a dormir, era pra mim ir lá falar com o Espírito Santo. E eu fui, levantei da minha cama, eu fui até a sala e eu comecei a conversar com Deus. E eu pedi pra que Ele mudasse aquela situação, porque o meu coração ansiava por uma chuva, ansiava por ver, sabe, o agir de Deus através do tempo, da chuva. E eu queria que Ele me mandasse a chuva, como comprovando aquilo que eu estava orando, sabe? Eu queria que Ele me comprovasse aos meus olhos, Ele estaria escutando a minha oração. E, gente, uma das coisas que eu fiquei mais impactada é que, por mais que o meu cenário dizia não tem previsão de chuva, não tem como chover, no dia que eu orei, lá no fundo
lá no fundo, eu orei de toda sinceridade com Deus. Eu falava da chuva, mas na verdade eu queria respostas de orações de outras coisas que eu estava orando para Deus. Mas naquele momento eu pedi para Deus me mandar a chuva como resposta, se Ele realmente escutou tudo aquilo que eu estava falando naquela madrugada. E às vezes a gente pensa que por a gente ser tão pequenininho e Deus ser tão grande, tão poderoso, tão... Ai, a grandeza de Deus me surpreende todos os dias. E às vezes a gente fala, eu sou tão pequenininho, como que Deus vai mover os céus, sabe? Pra poder me responder. Por que Deus vai ouvir minha oração? Sendo que tem tantas pessoas orando, pessoas que estão precisando muito mais. Uma coisa que eu aprendi é que Deus Ele não age, Ele não se move por necessidade. Senão a gente não ia ver moradores de rua, pessoas passando fome, sabe? Tantas coisas acontecendo à nossa volta, o mundo afora. Deus, ele se move por aqueles que se posiciona e fala, eu confio em ti. Independente daquilo que eu estou vivendo, independente do meu cenário, eu confio em ti. E quando eu orei de todo o meu coração, pedindo para que Ele me mandasse chuva, sabe? Para eu ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus, muitas pessoas elas ficam esperando acontecer algo surpreendente. Vai descer fogo do céu. A glória de Deus, ela se manifesta em tudo à nossa volta. Sobre terra, céus, tudo. Às vezes um passarinho que você vê, sabe, na árvore, é Deus falando com você, sabe? A chuva. E a chuva. Você já parou para observar a chuva? É a coisa mais linda. Eu gosto muito que tem um verso da Bíblia que fala assim, ao som da sua voz, as águas do céu rugem e formam-se as nuvens até os confins da terra. Tudo que você parar e pedir, Senhor, eu quero ver a tua glória. Você vai começar a ver até num brotinho, sabe, de uma planta, você vai ver a glória de Deus. Se posiciona, sabe? É isso que Deus quer de cada um de nós, de mim, de você. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente nos posicione para que Ele faça conforme o querer dEle. Teve algo que o Senhor falou muito comigo, eu até escrevi no dia que Ele falou, que foi isso que me fez virar uma chave que eu tinha um travamento, porque muitas das vezes a possibilidade minha dizia que não. Um homem, às vezes, uma pessoa vinha e falava, não dá, isso aí não é pra você não. Acorda, querida, como que você vai chegar nesse lugar? E Deus falava diferente comigo. Deus falava, Ele plantava uma semente onde Ele mostrava e Ele me revelava coisas ao contrário daquilo que o homem me dizia. Então, muitas das vezes vamos ter cenários onde a pessoa vai falar, não, pra você isso não existe, não tem como. Às vezes, a previsão do tempo vai estar dizendo 0% de chance, mas a sua oração vai chegar até o céu. E Deus, Ele vai mover o que tiver que mover lá no céu para poder responder você. E não pensa que você é pequeno demais para receber aquilo que Deus te prometeu, porque você vale muito para Deus. Uma vida vale muito mais do que o mundo inteiro. Às vezes o mundo inteiro tá ligado em outras coisas, tá servindo outros. Às vezes o mundo inteiro querendo viver de acordo com as suas próprias vontades. Mas Deus, Ele para. Lá do céu a Bíblia fala que Ele nos observa para ver quem é o Filho do Homem que está buscando aquilo que Ele quer. Às vezes a gente tá ali naquela automático, mas às vezes a gente tem que parar e falar, não, hoje eu quero chamar a atenção de Deus. Hoje eu vou me posicionar, hoje eu quero que Ele lá do céu veja eu aqui. Por mais que eu sou pequenininha, eu quero mostrar que eu tô fazendo diferente do que a vida inteira eu fiz. Talvez, às vezes a vida inteira você praticou algo que não era do agrado de Deus, mas hoje você sentiu no coração de voltar ou de simplesmente se achegar à presença de Deus e fazer a vontade dEle. Faça, não pense no que os outros vão dizer dela, dele. Deixa que pense, deixa que fale. O importante é o que você faz, o secreto para Deus. É o posicionamento. O posicionamento te leva a lugares que você nunca imaginou estar. Olha, uma coisa que eu fico tão impactada. Eu sei de onde eu vim, eu sei as minhas limitações, eu sei das minhas fraquezas. Às vezes você olha pra mim e você fala, ela fala tão bem. Eu sei que eu tinha timidez de falar com celular, com câmera, com qualquer outro tipo de aparelho. Eu sei das coisas que eu passei a minha juventude inteira, a minha infância. Então, assim, às vezes você julga o livro pela capa, sendo que você não sabe daquilo que eu carreguei. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando a gente começa a se posicionar com Deus, Deus, Ele move o que tiver que mover.
Sabe aquele negócio, até aquilo que era pra dar errado, Deus faz dar certo, só porque você se posicionou com Ele? Eu nunca imaginei estar em lugares aonde Deus me levou. Eu receber coisas que eu nunca imaginei receber. O meu cenário dizia que não, dizia que era impossível. Você não tem nem dinheiro para receber isso, mas Deus fez eu receber. Então, assim, é essa a questão, é você se posicionar quando o teu cenário diz não. Porque é fácil você confiar em Deus quando o teu cenário tá favorável. É igual aquele negócio, é fácil você amar os que você já ama, né? Difícil mesmo é amar os que nos odeiam, os que nos falam mal, os que nos xingam, os que nos julgam, aqueles que nem conhecem a nossa estrutura, mas fala, questiona. Que nesse dia você se posicione com Deus. A minha oração chegou até o Senhor. A minha oração naquele dia, naquela madrugada, chegou até o Senhor e Ele me mandou a chuva como resposta. Quando eu vi a chuva, eu me emocionei, eu vi o agir de Deus nos detalhes. Eu sabia que aquela não era só uma chuva, eu sabia que era uma resposta de Deus para mim. Então, se você por algum motivo acha que é pequeno demais para Deus ouvir a tua oração, eu tô aqui como testemunha para dizer, Ele ouviu a minha oração naquele dia. A possibilidade era 0% de chance, mas Deus mandou a chuva. Ele abriu os seus depósitos para que o aguaceiro caísse sobre mim, sobre minha casa, e eu vi a glória de Deus naquele dia. Quando você acredita que vai chover, mesmo o tempo estando perfeito, quando você sente o cheiro de chuva, não tendo nenhuma nuvem no céu, eu movo o que tiver ao teu lado. Eu faço acontecer o impossível para mostrar a quem duvidou que eu sou o teu Deus e que até o que era para dar errado eu faço dar certo. Sentir o cheiro da chuva mesmo não vendo nada ao seu redor é crer no que eu posso fazer, mesmo seu cenário dizendo ao contrário. Sentir o cheiro da chuva em um dia de sol é crer que eu faço o impossível, mesmo as pessoas ao seu lado dizendo que não irá acontecer. Se você suportar o tempo da seca, Deus estreia uma nova estação na sua vida. Isso é muito importante, meus amores. É quando a gente começa a entender que mesmo o cenário não nos favorecendo, a gente crê num Deus do impossível. A gente crê que Ele faz o impossível. Quando eu não tive, que eu vi o agir de Deus. Foi quando eu não podia gerar que Deus me colocou o desejo de gerar. E eu orei, eu fui em frente naquilo que Deus estava colocando no meu coração. Eu permaneci, mesmo quando meu cenário dizia não dá, é impossível, eu permaneci, eu entreguei votos ao Senhor, eu entreguei renúncias daquilo que eu gostava aos pés do Senhor. Não porque Ele é um Deus de barganha, mas porque eu precisava daquilo. Eu precisava me posicionar e a gente só consegue o posicionamento com Deus quando a gente entrega as coisas que a gente de fato gosta, para que Deus venha fazer o trabalhar dele, a obra dele venha ser feita. Foi quando eu não tinha roupa, quando eu abria meu guarda-roupa, eu falava, o que eu vou vestir? As pessoas olhavam para mim de cima e embaixo, me humilhavam só com o olhar, porque eu me vestia mal, porque eu não tinha nada. Todo o dinheiro que eu tinha, a gente investia, eu e meu marido, tudo na casa para os filhos, e eu não tinha o que vestir. Foi quando eu orei, me posicionei, e depois de um tempo, depois de 7 anos, entre 6 a 7 anos, que Deus cumpriu aquilo que Ele me prometeu. Eu abro meu guarda-roupa hoje, não tem aonde caber de tanta roupa que Ele me deu. Às vezes a gente vai passar por coisas, às vezes a gente vai abrir a nossa despensa da nossa casa e não vai ter aquilo que você queria comer. Talvez os seus filhos vão desejar algo e não vai ter aquilo que você queria dar pro teu filho. Às vezes a tua despensa vai estar vazia, a tua geladeira vai estar vazia, mas você vai confiar, você vai entregar, você vai esperar naquele que pode todas as coisas. E é às vezes não tendo o que comer que você confia em Deus. É às vezes você não tendo a oportunidade de uma porta aberta, de um emprego bom. É desempregado que você vai falar com Deus. É sem a saúde que você às vezes vai se voltar para Deus. Então, às vezes, não ter e não ver, sabe? Aquela nuvem de chuva, aquele desejo que você tem, às vezes, de olhar para o céu e falar, nossa, o dia tá tão perfeito, tá um sol tão lindo, como que eu vou acreditar que Deus vai mudar esse cenário, que vai cair chuva, um pé d'água, de repente? É sobre isso. É confiar que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida e na vida daqueles que esperam nele, mesmo quando você olha e diz, o cenário tá perfeito demais para ter uma mudança. Mas é confiar que vai chover, mesmo num dia de sol. É aí que Ele move.
É aí que ele fala, minha filha, o meu filho tá entendendo agora. É agora que eu trabalho. Em Jeremias, capítulo 10, a partir do verso 13, fala assim, ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se as nuvens desde o confim da terra. Ele faz o relâmpago para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Jó, capítulo 5, a partir do verso 10, fala assim, derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Você sabia que até o pasto que o gado come é Deus que providencia? Você sabia disso? Você não sabia? Abre a tua Bíblia em Salmo 104, a partir do verso 14, que fala assim, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. Aleluia. E as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Uma coisa que você tem que entender é que tudo está sob controle dele. Ah, então Deus está provendo na vida do gado, mas na minha vida não. Não, é você está passando pelo tempo da promessa. Se você conseguir passar por esse tempo, crendo naquilo que Deus te prometeu, é aí que a chave vira. É aí que Deus faz. Porque Deus, ele provê na vida dos pássaros, na vida do gado, na vida de toda a criação. Por que você acha que ele não está provendo na tua vida? É o processo que a gente tem que passar para a gente aprender a descansar em Deus. Eu estou sendo lapidada diante de tanta aflição, mas eu sei em quem eu creio. Assim como Jó falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É sobre isso, é sobre você estar passando por muitas coisas, mas você entender que Deus vai providenciar no momento certo. Às vezes a gente passa por algumas coisas onde a gente tem que aprender a confiar em Deus. Mesmo quando o seu cenário diz não. Mesmo não vai chover, não tem como chover. Ou ao contrário, eu não sei o que você espera. Pode ser que você esteja passando por um tempo de muita chuva, muita tempestade, e você olha para o céu e não consegue ter nem uma esperança sequer do sol aparecer. Mas que nesse dia você entenda que independente do teu cenário, é Deus quem faz todas as coisas. Tudo está sobre as ordens dele, céus e terra, nada foge. Sabe aquele negócio que nem uma folhinha cai da árvore, se não for do querer, da vontade de Deus? Tudo passa sobre ele. Que nesse dia você entenda e se posicione como mulher, como um homem da casa. As pessoas ao seu redor falam, ah não, sua vida não tem como mais não. Ah não, para. Você tá buscando a Deus? Você tá entregando alguma coisa para Deus? Você acha que Deus vai fazer só porque você tá entregando, só porque você tá renunciando? Se posicione. Queira chamar a atenção somente de Deus. Você vai ver o que ele vai fazer em você e através de você. Às vezes, essa dor que você está passando, ela é o estímulo daquilo que Deus quer fazer para você chegar até o lugar que Deus tem para você. A maior parte das coisas que Deus me fez passar por dores, por coisas onde Deus disse, não, você não vai receber, você não vai ter. Foi aí que eu aprendi a escutar a Deus e comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer devocional todos os dias. Foi quando eu não tive o que eu queria, que eu cheguei e me acheguei a Deus. Então usa essa dor como combustível para chegar no lugar que Deus te prometeu, sabe? É nessa dor que Deus quer trabalhar. É quando você fala, a vida inteira eu sofri pela rejeição, eu não fui planejado, a vida inteira eu cresci com os meus pais dizendo que eu fui uma desgraça na vida deles, um fardo, uma dor, sabe? Eu não sei como que você se encontra, mas Deus, ele conhece o teu interior, ele conhece o teu coração, ele sabe daquilo que passa aqui e aqui. Então que você nesse dia se posicione com Deus. E mesmo que o teu cenário fala, não vai chover, não tem como chover, ora, confia, porque quando você vê aquele aguaceiro, Deus abrindo os depósitos e a chuva caindo, você vai ver o agir de Deus em cada detalhe. Que Deus abençoe você nesse dia, que Ele te dê força para você permanecer no caminho. E se você se afastou por algum motivo ou por algo que alguém falou, que nesse dia você volte e que não importa as ameaças do diabo, aquilo que Deus te prometeu é maior. A promessa é maior do que o teu cenário. Aquilo que Deus fala no secreto para você é maior do que as ameaças do diabo. Deus, ele é maior. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Que Deus guarde você, o teu dia, e que você escute a voz do Senhor fortemente no teu coração nesse dia. Beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir.